Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o Irmão da Fé e hoje nós estamos falando sobre a lição número 8 do curso Fé do missionário R.R. Soares. Meus irmãos, aqui Deus direciona o missionário no seguinte entendimento: Deus na posição de Pai. A palavra em Mateus capítulo 7, versículo 11 diz o seguinte: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Ou seja, aqui Deus se coloca na posição de Pai. E o Pai, um Pai correto, o melhor Pai do mundo, é o nosso Deus vivo. Há pessoas que carregam, às vezes, ali um trauma sobre questão de pai, mas trazendo como o nosso melhor pai, o Deus que não erra. Então, ele quer o melhor para nós, que ele mesmo nos chama de filho. E ele nos deu algo, que é a melhor coisa que ele poderia nos dar, que é a palavra. E Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra é a melhor coisa que Deus poderia ter nos dado. Nós temos que usar ela e tomar posse desta palavra. Uma herança, algo entregado de Deus para a nossa vida. Lembrando, Deus na posição de Pai. O que Ele podia fazer por nós foi nos dar a sua palavra. Sabendo disso, em João capítulo 14, versículo 13, diz assim: Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como nós já temos estudado desde a lição 1, porque este livro sobre o curso Fé, neste livro o foco é a determinação. Então nós estamos todas as lições aprendendo até aqui que pedir é determinar. Então você fica determinado nesta palavra que o Pai te deu, através do entendimento, da revelação. Ficando assim, você toma posse da sua bênção. Amém? O missionário, nessa lição 8, ele nos dá o exemplo de quando ele tinha uma enfermidade e ele não conseguia a cura. Ele tomava um medicamento, mas ele não conseguia alcançar a cura. Ele orava, mas ele não conseguia. Até ele leu o livro O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. E este versículo chamou a atenção, como em algumas outras vezes ele fala, Saltou-se aos olhos. Ele teve esse entendimento de que o pedir é determinar. Ele disse que ele começou então a usar a fé dele de uma forma diferente. Ou seja, ele tinha fé, mas ele não conseguia receber a cura. Por quê? Porque ele precisava usar a fé de uma forma diferente. Qual era a forma diferente? Não é ficar pedindo, mas sim ficar determinado sobre aquela palavra que o Pai já havia lhe dado. Ele diz que foi como se Deus estivesse dizendo com ele assim: por isso que você não conseguia a sua cura, porque você ficava pedindo em vez de determinar. Aí ele conseguiu tomar posse da cura que ele tanto queria. Amém? E traz também este versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós temos que ter essa ousadia, esta coragem. Na linguagem de hoje, a mais atual, ele vai falar assim: você tem essa liberdade de entrar no templo. Quando você tem um entendimento, como o missionário teve, o entendimento do pedir para o determinar, ele pôde ficar então ali determinado e tomar posse do que era dele. Eu e você, quando temos também esse entendimento, nós temos que ter essa ousadia, essa coragem e ficar na presença de Deus e não aceitar menos do que o nosso Pai Celestial nos deixou declarado. Amém? Mas às vezes é uma guerra, mas fica determinado. Fica ali porque você tem que crer que o seu Pai te deu a palavra e você tem esta autoridade e não aceite menos do que isso. Amém? Glória a Deus. Olha só, meu irmão,
Eu quero que você pegue um exemplo desta pergunta aqui que tem nessa lição 8. Por que não podemos ser lentos em tomar posse daquilo que é nosso? Pensa aí e reflete sobre o que você aprendeu nessa lição. Eu respondi aqui que é a questão seguinte: sabendo que o nosso Pai é o melhor Pai do mundo celestial, Ele nos deu o que Ele poderia nos dar acerca da nossa necessidade, que é a palavra. Aquela palavra vindo ao nosso entendimento, tendo aquela revelação como missionário, nós temos que ficar determinados, porque Deus nos dando a palavra, nos dando o entendimento, Ele já nos deu a bênção. Então você não pode ser lento em tomar posse daquilo que o seu Pai já lhe deu por direito. Amém? Fique firme, fique determinado. Se inscreva neste canal para você continuar recebendo mensagens aí, tá bom? Eu sou o Irmão da Fé e eu quero te ajudar. Fique com Deus.